Olá a todos, muito bom dia, 11 horas e 15 minutos pela Band Amazonas, a nossa querida emissora mais popular do nosso estado. Estamos dando início a mais uma edição do programa Exija Seus Direitos, nesta quinta-feira, 2 de fevereiro, agradecendo de todo o coração a você que já nos acompanha durante todo esse período. O programa Exija Seus Direitos já no seu 21º ano de existência, ou seja, diariamente, de segunda a sexta, dando voz e vez à nossa população, não só da capital, mas também aos nossos queridos consumidores, telespectadores de todo o interior aí do nosso querido estado do Amazonas, até onde chega o sinal da Band. São mais de 22 municípios que já tem aí a ligação direta com a Band Amazonas, já pode interagir com a produção do programa e isso é muito gratificante pra gente. É por isso que fazemos sempre questão em colocar os nossos números, para você ligar aqui pra Band, ligar para a produção do Exija Seus Direitos, para você interagir através das nossas redes sociais, para que a gente possa chegar de fato e de direito, diariamente, dentro da sua casa, através do seu smartphone, através do seu televisor, através aí das redes sociais. Então isso é muito importante. E eu convido você já para conferir os destaques de hoje, aonde você vai conferir algo muito importante que a gente sempre costuma falar. O consumidor, para nós, no programa Exija Seus Direitos, ele é prioridade. Esse é o pilar principal de sustentação aqui do programa Exija Seus Direitos. E olha, denúncias graves hoje aqui no programa. Uma delas, entre elas, é claro, é onde o médico que realiza cirurgias plásticas em Manaus e também no estado de Rondônia, o nosso querido estado de Rondônia, vizinho aqui, ele é acusado de mutilar pacientes. Ele deu a opção, né, que ele sugeria que fizesse uma abdominoplastia. Olha, o consumidor que faz compras à distância, através das redes sociais, ele tem o direito de se arrepender da compra, dentro do prazo de 7 dias. O consumidor tem direito, a partir do momento que ele receber o produto, ele tem o direito de, em 7 dias, que é devolver aquele produto e receber o que ele pagou. Muito bem, os detalhes dessa matéria e de outras você confere no Exija desta quinta-feira, que já está no ar. Muito bem, a gente sempre começa o nosso Exija Seus Direitos de segunda a quinta com o quadro Procura-se, onde a gente abre aqui canal da emissora mais popular através do programa Exija Seus Direitos para que pessoas que por algum motivo se separou ou que não tiveram a felicidade de conhecer alguém da família possa ter esse reencontro ou esse encontro inédito. E a gente faz sempre o possível. Hoje a gente conhece um pouco da história da Marcilene Pereira Cunha. Ela é do Pará, do nosso querido estado do Pará. Ela veio de Oriximiná em busca de notícia do seu pai, que estaria morando em uma cidade próxima à cidade de Coari. Inclusive a Coari tem o sinal da Band, né? Os dois não se conhecem e ela sonha em ficar tete a tete, ou seja, ela ficar frente a frente e poder conversar e, é claro, saber dos motivos, o porquê que ela ainda não teve essa felicidade de conhecer o seu pai biológico. A Valesca Martins, ela traz os detalhes de toda essa história, uma história emocionante, é mais uma história da vida real que a gente apresenta agora no nosso quadro Procura-se. Marcilene Pereira da Cunha tem 39 anos de idade e o sonho de conhecer o pai. Uma vida inteira em busca de uma pista, né? Você disse que sempre pergunta para sua mãe e ela fala o quê? A minha mãe, ela diz que quando ela morrer, ela vai levar o segredo dela pro túmulo. Ela não quer que eu conheça meu pai. Aí eu vim para Manaus, atrás dele, para ver que eu quero conhecer ele, né? Morava onde? Morava no Pará. Aí por isso que eu consegui trabalhar aqui em Manaus, eu nunca desisti de encontrar ele. Eu tenho fé em Deus que eu vou conseguir para me dar um abraço nele, bem forte. Eu sinto que ele me ama, eu também amo ele. E ao longo desses anos, você disse que nunca cansou de procurá-lo, né? Quando você perguntava para sua família, já que sua mãe nunca falou nada, você começou a perguntar para as pessoas da família, né? E o que eles falavam para você? Que ela morava aqui em Manaus na época que você nasceu? A minha mãe sempre morou aqui em Manaus, na época, né, que eu nasci. Aí foi que eles foram embora, ele foi levar ela para Coari, a minha avó, que estava doente. Aí a minha avó disse que onde já com o curumizinho ia fazer outro curumizinho. Ela não aceitava. Ele era jovem na época. Ele era jovem na época, né? Aí só que
A mamãe disse para ele, se ele quisesse me ver, me encontrar, né, era para ele ir atrás dela para o Pará. E nunca foi. Mas eu tenho certeza que a minha mãe tinha contato com ele nesse tempo. Na época ele tinha quantos anos? Ele tinha 16 anos. E a sua mãe? A minha mãe tinha 18. Eles eram muito jovens, né? Eu tenho umas fotos aqui deles, dela e da minha tia, da irmã dele. Tem no meu celular, eu até mandei revelar umas fotos, né? As fotos delas para me entregar para vocês. Mas só que não trouxe, né? Porque eu não esperava que vocês vinham aqui no meu trabalho. E me diz uma coisa, ao longo desses anos todos, você diz que vem tentando uma pista, tentando alguma coisa que te faça chegar até ele, né? E aí a sua irmã acabou descobrindo o nome dele. A minha irmã que conseguiu descobrir o nome dele pra mim, né? Só que a minha mãe não sabe. Isso daqui é um segredo de nós duas. Sabia. Não sabia, por enquanto. Eu acho que ela não assiste essa como é o nome da Bandeirante, é? Pois é, acho que ela não assiste esse canal, porque ela assiste a novela da Globo, essas coisas, né? Mas a minha irmã, essa que tá me ajudando, ela vai assistir, porque ela gosta de assistir as novelas que passam na Band. E aí essa sua irmã descobriu o nome dele, descobriu onde ele estaria morando? E também tem uma senhora, né, que a minha irmã contou pra ela sobre isso, né? Que o meu maior sonho é descobrir onde meu pai tá, que eu quero conhecer ele. E essa senhora mora pra lá, pra essa cidade, acima de Quari. Ela disse pra minha irmã que ela conhece tem 3 homens, que todos 3 são Edivaldo. E um deles, ela não tinha certeza muito bem, que ele tinha uma menina fora do casamento, né, quando ele era jovem. Aí, né, ela levou a foto da minha mãe. Então ele ficou sabendo da gravidez da sua mãe, soube que você nasceu. Soube, sim, ele me queria, só que a mãe dele que não queria, entendeu? Na verdade, a gente está em busca de notícias do seu Edivaldo Silva, e ele estaria morando em uma cidade próximo a Quari, né? Uma localidade lá próximo de Quari. A Marcilene morava em Oriximiná, no Pará. Veio embora do Pará para o Amazonas, né? Para a cidade de Manaus, só para tentar encontrar o pai, né? É verdade. Eu quero, assim, quando eu quero me encontrar com ele, quero dar um abraço nele, bem forte, perguntar como ele tá, que se ele está muito bem, né? Eu também estou ansiosa para me conhecer meu pai, que tem noites que eu já sonho com ele, que eu já estou encontrando ele, abraçando ele, dando o maior carinho para ele, que é o meu maior sonho, que é um carinho que eu sinto falta, né? Que eu nunca tive carinho de pai. Tem esperança que isso vai acontecer? Eu tenho esperança, sim, que um dia eu vou conseguir encontrar ele. A gente vê realmente um brilho no olhar, uma alegria, um sorriso bonito, e você aí de casa pode fazer toda a diferença. Se você conhece o seu Edivaldo Silva, entre em contato com a nossa produção, porque tudo que a gente quer é poder realmente ver esse sorriso no rosto, esse olho brilhando e poder realizar o sonho desse abraço, né? É verdade. Eu espero que vocês, Deus em primeiro lugar, ajude nós, né, a encontrar ele o mais rápido possível. E eu também tenho 2 fotos da minha tia aqui no meu celular, que a minha irmã conseguiu tirar do álbum da minha mãe pra mim. Eu ando com essas fotos. Essa sua tia seria irmã dele? É, irmã dele. Uma é Marcilene, como o meu nome. Da outra minha tia é Mariazinha. Eu tenho delas aqui. Delas duas. Só não sei o sobrenome delas. E elas estariam morando em Quari também? Eu acho que ela deve estar morando, sim, porque a minha mãe, ela já foi aonde eles moravam. Ela não encontrou eles lá onde eles moravam. Nenhuma. Se o pai estiver assistindo nosso programa agora, o que você gostaria de falar para ele? Pai, eu gostaria de encontrar você, eu amo muito você. Espero que você também sinta essa saudade de mim, de querer me encontrar um dia na sua vida. Um beijo e um abraço. Olha que lindo. Seu Edivaldo, é tão bonito a gente ver que o sentimento ele consegue sobrepor a toda essa distância que o destino acabou colocando entre vocês. Então, se o senhor estiver assistindo nosso programa, pega o telefone e liga para a nossa produção, que vai ser um prazer enorme poder promover esse encontro. Olha que história, né? A gente não para de se surpreender com as histórias diárias que a gente mostra aqui no programa Exija Seus Direitos. Você veja a história aí da Marcilene, 39 anos de idade, ou seja, já chegando aos 40 anos, não teve a felicidade de conhecer o pai. E, no entanto, você que viu aí na matéria o amor que ela tem por ele, mesmo nunca ter visto na vida. É um sentimento que já nasce ali, já no coração de pai para filho, de filho para pai. É impressionante, é uma história muito bonita. Olha, a gente também não consegue entender, mas para nós não interessa o motivo.
a qual a mãe da Marcilene nunca ter dito por onde estaria o pai, por que não falou o nome logo no início, logo na infância dela, o nome do pai. Ela veio descobrir já uma mulher já formada, já adulta, e falando da idade, ou seja, hoje o senhor Edivaldo Silva já está aí com seus 55 anos de idade, 55 anos de idade, já por aí, né? Já que ele tinha na época seus 16 anos ali, era um adolescente, e nos chama muita atenção isso, o amor que ela tem, ou seja, ela quer conhecer, ela quer abraçar, quer olhar, quer dar um abraço, dizer que bom que eu lhe vi. E são histórias assim também que nos animam, né? Estarmos aqui diariamente abrindo o espaço da Band Amazonas, do nosso quadro Procura-se aqui no Exija Seus Direitos, para que você possa nos ajudar. Olha, eu sinceramente, de todas essas histórias que a gente conta diariamente aqui, no decorrer de todos esses anos, eu vejo uma grande esperança de a gente poder encontrar aí o seu Edivaldo aí por esse interior. Primeiro porque eu quero mandar um abraço aos nossos queridos, né, telespectadores da cidade de Coari, o pessoal lá também que assiste a Band Amazonas, e por ali também tem umas cidades próximas, ali a Nuri, tem também cidades que sempre as pessoas vão até Coari, e quem sabe com a sua ajuda a gente consegue aí fazer esse reencontro, ou seja, na verdade esse grande encontro, né, que seria algo inédito para os dois. Então, se você tem alguma informação do seu Edivaldo, que hoje estaria com seus 55 anos de idade, possivelmente morando em Coari ou cidades próximas ali de Coari, por gentileza, entre em contato com a produção do programa para a gente realizar esse grande sonho, que é um sonho de fé e um sonho de esperança. Isso é muito importante, né? Olha, o programa está aí os nossos números, o programa Exija Seus Direitos, vai ao intervalo comercial, mas é rapidinho e daqui a pouquinho a gente retorna. Muito bem, 11 horas e 29 minutos, já retornando aqui aos estúdios da Band com o programa Exija Seus Direitos. Mais uma vez, muitíssimo obrigado pela sua audiência, você da capital, você amigo do interior. E nós... Olha, o Reinaldo estava falando de algo muito importante, aquela questão de você valorizar o seu nome, não é isso? O seu maior patrimônio é o seu nome, ele está sempre bem aceito em qualquer lugar. E a nossa dica do dia fala exatamente um pouco sobre isso, a questão do planejamento e o autocontrole na hora de você ir às compras, né? Estar consciente, comprar aquilo que realmente você precisa. É a nossa dica do dia. Não compre por impulso. Planejamento e autocontrole são palavras-chave. Para o mercado, faça uma lista de compras. Quando for comprar vestuário, compre o que precisa, não o que os vendedores disserem que vai ficar bem em você. Pensou em comprar? Dê mais uma caminhada. Pesquise, compare e negocie. Valorize o seu dinheiro. Ficou em dúvida? Não compre. Muito bem, tá aí, ó. Quero agradecer aí a Valesca, uma dica para você que vai sempre às compras, é muito importante. E falando em dicas, eu quero sempre, meu amigo Monteiro, coloca pra gente aí os nossos números, a nossa produção, é importante você interagir com a gente, qualquer dúvida que você tenha, inclusive nós daqui a pouquinho vamos também falar do nosso quadro, o Fala Consumidor, aonde o cidadão, ele chega, pega o microfone lá do Exija, faz a pergunta, atira suas dúvidas, não é isso? A gente faz isso com muito carinho, com muita responsabilidade para você, é claro, que tem no programa Exija Seus Direitos, aí um programa que de fato e de direito exige aquilo que você tem, não é isso? De melhor, que é os direitos do consumidor. Aqui eu costumo falar que a gente não cria leis, não, aqui ninguém inventa nada. A gente só faz e pede que as leis sejam cumpridas. Esse é, aliás, o grande trabalho da comunicação, do meio de comunicação, né? Todos deveriam fazer isso. E é claro que é o pilar principal aqui do programa Exija Seus Direitos. Compras à distância dão ao consumidor o direito de se arrepender. A gente sabe que através da internet traz uma comodidade, as pessoas não precisam sair da sua casa para comprar determinado produto ou serviço. Mas é muito importante a gente salientar que, como é tudo virtual, você não está ali. Vai comprar uma camisa, você não está vendo a textura da camisa, você não está vendo se a cor que você está comprando é exatamente aquela que aparece na tela
tela do computador, do seu smartphone, e é por isso que existe lei para defender o consumidor. Então você que faz a sua compra, quando o produto chega à sua casa, você vê que não é aquilo que você esperava, a lei lhe dá o direito de se arrepender. Então você tem até 7 dias para se arrepender e pedir o ressarcimento, ou seja, devolver o produto e, é claro, ter o seu dinheiro de volta. Inclusive as taxas extras, caso existam. Muitas vezes você tem que pagar uma taxa do correio, essas coisas. Tudo isso a gente tenta aqui esclarecer diariamente aos nossos telespectadores, que são diariamente também consumidores. Veja a matéria. O número de consumidores que usa o comércio eletrônico triplicou em 4 anos e chegou a 23 milhões de pessoas no ano passado. O faturamento passou dos 14 bilhões, mas as reclamações também não param de crescer. Nos últimos meses, os PROCONs brasileiros registraram um aumento de quase 80% nas queixas dos consumidores. A internet trouxe a comodidade de adquirir um produto sem sair de casa, tudo facilitado e sem burocracia. E justamente pelo fato de a compra ser virtual, o produto não pode ser visto de perto, tocado e nem testado antes da compra. A lei do arrependimento dá um direito extra ao consumidor. Quem compra um produto ou serviço à distância e depois se arrepende por qualquer motivo, pode fazer a devolução e exigir todo o dinheiro de volta. Isso em um prazo de até 7 dias a partir do recebimento do produto, alerta a advogada Zenise Tamer. Sim, o consumidor ele tem o direito nas compras feitas à distância, e aí a gente inclui compra pela internet, pelo telefone, catálogo e equivalentes. O consumidor tem direito, a partir do momento que ele receber o produto, ele tem o direito de, em 7 dias, praticar o direito do arrependimento, que a gente chama, que é devolver aquele produto e receber o que ele pagou. O chamado direito de arrependimento está previsto no artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor. Caso o consumidor se arrependa, tem o direito de receber tudo aquilo que pagou, incluindo custos extras, como frete ou taxa de instalação de serviços contratados à distância. Isso porque o Código de Defesa do Consumidor prevê que o direito de arrependimento deve ser exercido sem ônus algum ao consumidor. Além disso, a devolução do dinheiro deve ser imediata, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor e com o Decreto do Comércio Eletrônico, Decreto Federal número 7.962, de 2013. Mesmo que o pagamento tenha sido feito no cartão de crédito, a empresa deve comunicar à administradora do cartão para suspender a transação ou providenciar o estorno, caso já tenha sido lançado. Todo o custo que o consumidor teve com aquela aquisição daquele produto, ele tem que receber o valor integral. Então, o fornecedor, a loja, ela deve devolver o valor integral que o consumidor disponibilizou por aquilo ali, incluindo frete, todos os custos. Muito bem, tá aí, é mais até uma dúvida, né? Uma matéria extremamente informativa que a gente passa aí aos nossos telespectadores, a você que é consumidor. Olha, eu até, a nível de comentário também, eu também às vezes faço algumas compras pela internet, e é muito importante você também estar atento às políticas de transação das empresas que trabalham com esse sistema, que é o sistema online, no sistema da internet. Então lá tem lá a política, como eles tratam, questão de prazo de entrega do produto, tudo isso ela tem que estar específica também lá na política entre a empresa, né, e o consumidor, para que depois você não seja pego em pegadinhas, né? Porque normalmente eles colocam às vezes umas pegadinhas ali, aí você acha que vai receber, por exemplo, o produto em 30, 40 dias, mas lá na política de transação entre a empresa e o cliente está lá, não, nós temos até 90 dias, eles estão amparados pela lei. Então isso tudo é muito importante. Sempre quando você for comprar pelas lojas virtuais, ou seja, pela internet, é muito importante você também fazer uma pesquisa, até pelo próprio Google, saber a idoneidade desta empresa, vai lá também se existe muitas reclamações contra essa empresa, tudo isso para assegurar que você não venha ter dor de cabeça depois.
Olha, a gente dá continuidade aqui e através dos nossos números também, as pessoas, principalmente dos bairros, nós estamos recebendo aqui, não chega nem a ser denúncia, mas uma questão de esclarecimento. Olha, infelizmente, muitas empresas, principalmente, acho que trabalham vendendo aqueles caminhões com gás, com água, também refrigerante, não respeitam, não tem o mínimo respeito pelo outro cidadão, ou seja, pelo outro, no caso, condutor. Às vezes param na contramão, a gente sabe que a linha viária de Manaus é algo complicado, as ruas, principalmente dos bairros, são ruas estreitas, e aí os carros param na contramão, quando vão também abastecer os postos de gasolina, pegam a metade da via, e aí causa também um transtorno. Eu falo isso aqui diariamente, que todos nós temos direitos e deveres. O meu direito termina quando começa o seu e o seu termina quando começa o meu. Então, isso faz parte para que a sociedade possa viver em plena harmonia. Então, além de a gente pedir ao Bom Senso Futebol Clube dos condutores desses veículos, também as empresas que orientem os seus funcionários também a terem um pouquinho mais de cuidado e respeitar os direitos dos outros. Obrigado aí a você que mandou a sua mensagem, a sua reclamação através do nosso WhatsApp. Então você pode aí interagir conosco 24 horas, principalmente quando o programa está ao vivo. Nós temos aqui a equipe da produção respondendo aí as suas dúvidas. Olha, o médico que atua como cirurgião plástico, ele é causador, vem causando mutilações em mulheres. Para você ter uma ideia, não só em Manaus, mulheres que já foram mutiladas por ele, não só em Manaus, mas também no estado vizinho, nosso querido estado de Rondônia. Esse cidadão, para se ter uma ideia, ele já responde a 30 processos na justiça por erro médico, lesão corporal grave. Você veja só, mutilação. São pessoas, mulheres, que sonham ter aquele corpo perfeito, melhorar um pouco mais a sua aparência, que encontra nas mãos desse cidadão a esperança de ter um sonho realizado e acaba tendo um grande pesadelo. E esse cidadão, ele não é de hoje, não. Ele já é bem conhecido também da imprensa, tanto aqui do Amazonas como também de Rondônia. Vamos conferir os detalhes. Olha na tela. Verdadeiras obras de arte que retratam uma artista plástica realizada e feliz. Uma mulher bonita, que pagou um preço alto em nome da vaidade. Bom, eu fui apresentada ao Carlos Cury, né? E nesse ponto ele foi examinar manualmente e realmente disse que poderia sofrer um estrangulamento por causa da hérnia que estava muito estirada. Então, que eu tivesse urgência para fazer cirurgia, que ele era cirurgião geral e cirurgião plástico. Emília passou por uma consulta simples, sem imaginar que esse seria o primeiro passo para uma decisão que iria mudar definitivamente a sua vida. Ele deu a opção, né, que ele sugeria que fizesse uma abdominoplastia. E ele disse que tiraria as hérnias e também aproveitava e deixaria minha barriga lisinha. Então ele faria um pacote que fosse acessível e no decorrer disso ele disse que também o Carlos Cury, afirmou que eu iria melhorar minha autoestima. A artista plástica pagou R$15 mil e lembra que em momento algum sentiu medo de fazer o procedimento cirúrgico. Porque ele passava tranquilidade, ele é muito convincente, passava segurança e eu acreditei que ele era realmente, porque a clínica dele era cheia. Então eu nunca via assim, eu não via ninguém, eu via as pessoas discutindo lá, mas aí pode ser discussão de outra coisa. Eu jamais imaginava que tinha alguma coisa errada. Mas após a cirurgia, vieram as complicações. Após eu sair do centro cirúrgico, meu esposo e meu filho mais velho já estavam me aguardando e eu passei muito mal. Passei 1 dia e meio lá mal, durante a noite também mal, e as enfermeiras sempre ligando a ele, né, ao Carlos Cury, para que ele pudesse me dar essa assistência, porque eu não conseguia respirar. Uma declaração de uma enfermeira mostrou a Emília que as complicações foram mais sérias que ela imaginava. E durante esse 1 dia e meio, uma das enfermeiras, que eu não lembro, não sei quem é, não conheço, mas ela disse que eu tinha sofrido uma parada cardiorrespiratória. O caso agravou e uma infecção provocada por uma bactéria resistente se alojou no corpo de Emília. Sim, na verdade, ele é ciente dessa infecção
que a colônia de pus estava fazendo, era uma colônia, ela estava grande, vermelha, meu abdômen, e ele disse que era só para me fazer compressa e que depois ele ia resolver, ia fazer uma punção. Foi quando ele fugiu. 6 anos após a cirurgia plástica, a Emília perdeu as contas de quantos exames foi submetida. Hoje vive à base de remédios de tarja preta. Sofreu uma esterectomia e faz tratamento psicológico e psiquiátrico. Para se levantar, eu tenho que ajudar ela para se levantar, para sentar. Desde 2011, acabou a vida da minha esposa. Esse homem destruiu a vida da minha esposa. Emília tem uma crise nervosa e resolvemos encerrar a entrevista. Conforme informação confirmada pela assessoria de imprensa do Conselho Federal de Medicina, Carlos Jorge Cury Mancilla teve o registro médico cassado em caráter irrevogável no dia 27 de janeiro de 2017. Todos os 27 membros do Conselho votaram a favor da cassação. A decisão aguarda publicação no Diário Oficial da União. Olha, o Carlos Cury tem aqui, já foi julgado em 2 processos e nos 2 processos foi condenado à pena máxima, que seria o quê? Cassação do registro profissional. Num dos casos, os 2 casos estão em Brasília em grau de recurso. A informação extraoficial que eu recebi, que ele foi referendado, foi mantida a nossa decisão lá em Brasília, da cassação do registro. E tem outro processo que já foi cassado aqui, está em Brasília em grau de recurso também, tá certo? Além desses 2 processos, que ele foi cassado o registro dele profissional, ele tem mais 18 processos. E nós vamos ter que julgar os 18 processos por uma razão muito simples. E esses processos também tramitam na justiça comum. E geralmente, a maioria dos juízes, pelo menos, eles aguardam o julgamento do conselho para eles julgarem lá. Porque o órgão qualificado para dizer se houve erro médico ou não é o Conselho Regional de Medicina. E a grande parte dos juízes eles aguardam o julgamento aqui para posteriormente eles julgarem na justiça comum, na civil e na penal. Portanto, o Conselho está cassado ainda. Como não foi publicado no Diário Oficial ainda assim, a cassação dele, então eu não posso comunicar a todos os demais conselhos para que ele está proibido de exercer a medicina no Brasil. Uma vez que Brasília nos confirma a cassação, eu publico no Diário Oficial. Após essa publicação, eu comunico todos os conselhos de medicina do Brasil todo que ele foi cassado, não tem condições mais de exercer a medicina no Brasil. A informação que eu tenho é que ele está morando em Guajará-Mirim, que é uma cidade limítrofe com a Bolívia. Ele é formado da Bolívia. Eu acredito que talvez ele mora em Guajará-Mirim e trabalhe na Bolívia, mas no Brasil, se for confirmado em Brasília, ele não pode mais exercer a medicina em qualquer estado brasileiro. Eu soube que ele até pediu perdão, pediu clemência, pediu que desse a ele uma pena mais branda. Agora eu pergunto, ele disse que ele chorou. E as vítimas? As vítimas que morreram, ele está vivo. Muito bem, olha, primeiramente eu gostaria de me sensibilizar com essa família e agradecer a essa senhora por ter colocado o seu rosto na imprensa para que todos pudessem conhecer um pouco da sua história e também serve também como um grande alerta. É algo impressionante, é interessante, chega a ser desumano, na verdade. Porque veja só, você erra uma vez, você foi ali, mas você continua naquele erro. Porque esse cidadão aí, ele responde, como você viu, são mais de 30 processos. Só no Conselho Federal, ele já foi cassado em 2 e ainda tem mais 18 ainda para responder. Só um já tirou o direito dele de atuar novamente na medicina. Porque estão só aguardando a publicação no Diário Oficial, para que ele realmente, todos os outros conselhos em todo o Brasil, fique ciente que ele não pode mais atuar na área de medicina. Mas infelizmente, a justiça é um pouco lenta, infelizmente é o processo, esse é o processo, e aí muitas outras pessoas podem ainda estar, inclusive, passando pelas mãos desse cidadão. Olha, nós não temos aqui, deixar bem claro também, você que já conhece a linha editorial deste programa, nesses 21 anos, que nós não temos aqui nenhum interesse, inclusive, em denegrir a imagem desse profissional. Não se pode nem chamar de profissional, até porque a sua imagem já está realmente denegrida.
Já está realmente destruída pelas barbaridades que ele vem fazendo, e não é de hoje, há anos e anos esse cidadão vem fazendo isso. Em Rondônia também existem muitos casos desse cidadão. Sabe, inclusive me falaram aqui informações que ele está foragido, ninguém sabe por onde ele anda. Há informações que poderia ter ido para Guajará-Mirim, que é uma cidade do estado de Rondônia, que é fronteira com a Bolívia, com Guaiará-Mirim, que é uma outra cidade ali da fronteira da Bolívia. E lá, assim como acontece, como muitos outros médicos que são caçados no Brasil, vão para lá e continuam operando. E por incrível que pareça, existem pessoas que saem do Brasil para irem até lá se operar também. Então, o intuito dessa matéria é mais para chamar a sua atenção, você que tem todo o direito de cuidar um pouco mais do seu corpo, da questão estética, mas que você procure o Conselho Regional de Medicina, procure informações desse profissional, se ele é qualificado, tá? Porque me passaram que ele é cirurgião, mas ele não tem nenhuma especialidade em cirurgia plástica. Então, isso aí é o mínimo também, você, quanto consumidor, questionar e perguntar. Isso é muito importante e a gente coloca como um alerta aí para vocês que vão procurar um profissional. Nós temos excelentes profissionais pelo Brasil afora, nós temos excelentes profissionais no estado do Amazonas, aqui em Manaus. Então é importante você saber aí dessa vida profissional de cada um deles. Olha, ainda dá tempo ainda, vamos chamar agora o nosso Fala Consumidor, né? Você que é um cidadão, o nosso quadro Fala Consumidor, você que é cidadão, o nosso quadro de hoje fala de uma história que acontece muito, inclusive já aconteceu comigo. Você está em casa, você chega do trabalho e de repente você vê lá alguém do correio te chamando para lhe entregar uma correspondência. Quando você vê um cartão de crédito. Um cartão de crédito com limite de 2, 5, 10 mil reais. Só que você não pediu esse cartão de crédito. Você não ligou ao banco. E aí, o que fazer? Então, preste muita atenção no nosso quadro Fala Consumidor. Se eu não pagar essa dívida, eu vou perder meu... Eles estão botando pra cima pra pegar o dinheiro da gente. Meu nome é Roberto Barreto. Me tire uma dúvida. De repente eu estou em casa e me chega um cartão de crédito sem eu ter solicitado. O que eu devo fazer? Cartão de crédito não solicitado. O consumidor Roberto enviou essa pergunta para a gente. Nesses casos, o que o consumidor pode fazer? Primeiramente, é importante entender que o envio de cartão de crédito não solicitado, ainda que bloqueado, é considerado como prática abusiva por todos os PROCONs, por todos os órgãos de defesa do consumidor. Então, nesse caso, o consumidor deve denunciar a um desses órgãos para que nós possamos tomar as providências cabíveis, no caso, autuar a instituição financeira, multá-la, enfim, e também ele pode pleitear a indenização por danos morais. É entendimento pacífico nos tribunais que nesses casos, né, como eu já havia falado, de envio de cartão de crédito sem o consentimento do consumidor, sem que ele tenha pedido esse cartão, ainda que não estejam sendo cobradas taxas, né, que o cartão esteja bloqueado, o consumidor tem direito a pleitear indenização por danos morais. Muito bem, tá aí, ó, a dica do nosso Fala Consumidor. Eu quero agradecer de todo o coração a você. Já estamos passando um pouquinho do tempo aqui, mas o Exija de hoje fica por aqui. Agradeço de todo o coração. Amanhã, sexta-feira, hein? Você não pode perder aí o nosso quadro A Hora da Esperança e tantos outros quadros que vem, é claro, trazer para você voz e sempre autonomia, a você que nos sempre engrandece nesses 21 anos de programa. Exija o seu direito. Muito obrigado, fiquem todos com Deus e até amanhã.